Gostaríamos desde já de agradecer a todos e vamos preparar o ambiente com a prece do nosso irmão Edivaldo, da Fraternidade Espírita Nosso Lar de Quem. Muito bom dia a todos. Sintamos todos abraçados pelo nosso amorável Mestre Jesus, que nos asseverou que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, ali estaria. E com certeza podemos contar com o amplexo do nosso Mestre. E agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todos reunidos aqui na paz, no amor, para ouvirmos mais uma vez a doutrina espírita, com todos os seus amor, toda a sua grandeza, que nos faz a oportunidade de estarmos cada vez melhores. Senhor, te agradecemos, Pai, pelo dia, pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos. E que possamos aproveitar os ensinamentos do dia e principalmente colocá-los em prática, em nosso próprio favor e em favor de nossos semelhantes. Que essa energia que emana desta casa possa atingir nossos irmãos que não tiveram oportunidade de estar presentes, que possam receber aquilo que necessitam. Que a espiritualidade maior nos ampare, nos ilumine e nos fortaleça. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Gostaríamos de rapidamente discorrer alguma coisa sobre o nosso convidado dessa manhã. Praticamente faz 12 anos do nosso primeiro contato com o Carlos Bacelli em Uberaba, sempre com o intento de um dia trazê-lo a Santa Catarina. Hoje é grande a nossa felicidade, porque parecia algo muito difícil. Com o apoio de alguns irmãos da doutrina, da própria editora LEP de Uberaba, conseguimos nos cotizarmos e o Carlos está conosco nessa manhã e está conosco também em outras atividades, um roteiro que já iniciou em Gaspar e passou por Joinville ontem, felizmente com muita inspiração e com casas sempre cheias. Hoje, às 16 horas, ele estará em Penha, no Centro Espírita Luz do Caminho. E amanhã finaliza esse roteiro, né, na cidade de São Francisco do Sul. Bacelli tem uma lavra mediúnica profícua, 134 obras, das quais são destinados os recursos às entidades assistenciais que ele mantém, notadamente o Lar Pedro e Paulo, na cidade de Uberaba, que abriga 30 velhinhos desamparados. Teve também 25 anos de convivência com o Chico. A parceria mediúnica com o Chico, de 10 livros, é isso, né, aquelas 10 obras, abriu então caminho para as atividades do Carlos, na psicografia e também no Evangelho, pode-se dizer assim. E é o Bacelli que está conosco hoje, discorrendo sobre saúde mental à luz do Evangelho. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos aqui nesta casa, aqui em Barra Velha, visitando pela primeira vez Santa Catarina. Muitos amigos de Santa Catarina nos visitam em Uberaba já há muitos anos. Samira, o pessoal dela, a Lília, Dona Estela,
Alguns estão conosco ainda deste lado, outros já partiram, mas nós estamos aí juntos na mesma caminhada. E nós agradecemos a todos aqueles que nos têm recebido aqui neste estado. Queremos agradecer à família espírita de Santa Catarina, indistintamente, a todos os nossos irmãos e irmãs que têm nos recebido com grande solidariedade, com grande fraternidade, e estamos mesmo nos sentindo em casa, na companhia de vocês, como se nós estivéssemos lá em Uberaba, à sombra do abacateiro, na presença do nosso querido Chico Xavier. Nesta manhã, nós iremos discorrer sobre um tema bastante atual, saúde mental à luz do Evangelho. O título da palestra faz uma referência a uma obra do Dr. Inácio Ferreira, por nosso intermédio, mas na realidade a nossa palestra ela é toda pautada na obra Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, que tivemos oportunidade de organizar e publicar há muitos anos. Conforme os nossos irmãos sabem, Chico sempre fez questão de manter contato com a periferia. Chico Xavier nunca fugiu da periferia. Ele sempre esteve em contato com os mais carentes, desde Pedro Leopoldo, quando visitava as famílias debaixo das pontes, quando estava sempre visitando os necessitados na zona rural de Pedro Leopoldo, visitando as famílias necessitadas em Matozinhos, em Uberaba, ele estava sempre na periferia, passava a véspera do Natal em peregrinação, visitando as famílias carentes. Tivemos oportunidade de participar com ele durante muitos anos. Todo dia 24 de dezembro ele saía de sua casa, às 8 horas da noite, uma pequena fila de carros acompanhando o carro que o transportava, e nós íamos visitar na periferia de Uberaba cerca de 15 famílias necessitadas. Quando terminávamos a peregrinação, já era de madrugada. A peregrinação terminava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. O Natal, Jesus já tinha nascido, né? Jesus nascia com a gente na rua. E a gente então voltava para casa. E Chico lá em Uberaba tinha uma reunião. Não era só a reunião de psicografia. Muita gente só lembra da reunião de psicografia, que inicialmente era às segundas, às sextas-feiras, aos sábados à noite. Mas no sábado à tarde ele tinha uma reunião também na periferia, que a gente chamava de A Sombra do Abacateiro. Ali tem a capa do livro, vocês podem ver, ele está debaixo de uma árvore, era ao ar livre, era num terreno cedido por uma senhora pobre, e ali debaixo de um abacateiro, de uma árvore, a gente fazia reunião. Começava às 2 horas da tarde, e essa reunião se estendia até às 3h30, 4 horas. Ali o Chico ficava sentadinho num banco, como vocês estão vendo, sentadinho no banco. Vocês não vão me ver nesta foto, porque eu que bati a foto, não dava para estar nos 2 lugares. Eu sempre ficava com a maquinazinha, xereta dessas bem simplesinha na época, fotografando, né? E ali nós tínhamos um culto do Evangelho ao ar livre. E Chico comentava o Evangelho.
E eu costumo dizer que aquelas sessões eram inesquecíveis, porque eram verdadeiras, vamos dizer assim, sessões de psicoterapia, à luz do Evangelho. É como se nós todos ali, doentes, porque nós todos somos doentes, eu acho que todo mundo aqui é doente, né? Deve ter algum aqui que talvez não seja doente, né? Assim, espiritualmente, né? Deve ser um anjo que está disfarçado, né? Mas todos nós somos espíritos enfermos, necessitados, porque somos imperfeitos, como fala o Dr. Inácio Ferreira, lá no início do livro dele, no prefácio dele, Saúde Mental à Luz do Evangelho, ele diz o seguinte: a imperfeição espiritual, em suas diferentes gradações, é uma doença. A imperfeição espiritual é uma doença. O espírito perfeito, ele não é doente. Jesus, por exemplo, não era doente. O Dr. Inácio costuma falar comigo assim: meu filho, Jesus tinha que ser crucificado mesmo, porque de morte natural ele não morreria. Ele não tinha doença. Ele era um espírito perfeito que se impunha à matéria, não é? Agora, no nosso caso, não, nós temos imperfeições. Imperfeições mentais que se refletem no nosso corpo mental. E depois se refletem no nosso corpo perispiritual. E acabam se refletindo no nosso corpo físico. Porque nós somos doentes. E as nossas doenças verdadeiras, elas não se chamam câncer. Não é, por exemplo, uma pneumonia. Não. As nossas doenças reais, elas têm outro nome: orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, personalismo, e vai por aí afora, intolerância. Essas são as nossas doenças verdadeiras. Quando elas se manifestam no corpo, elas se transfiguram e a medicina dá um nome para elas, não é? Então dá um nome para elas: é uma hepatite, é isto, é aquilo outro, não é? É uma esclerose, é um Alzheimer, não é? Que hoje está muito em moda, né? Ter Alzheimer, é uma doença muito triste, mas interessante isso, de uns tempos para cá, só se fala em Alzheimer. Antigamente não ouvia falar isso, essas doenças, né? Então, está pedindo para levantar isto. Tá bom. Ele está dando microfonia, né? Baixa um pouquinho aí. Tá bom. O pessoal tem que exercitar, claro, a audiência aí fora. Então vejamos bem, a imperfeição espiritual em suas diferentes gradações é uma doença que carece ser de nós erradicada em suas causas profundas. E nesse sentido, somente o Cristo pode nos oferecer a cura completa de nossas mazelas. Então vejamos bem uma coisa: nós estamos no Espiritismo por quê? Nós não estamos no Espiritismo só para saber que existe reencarnação. Nós não estamos no Espiritismo só para saber que existe mediunidade. Nós não estamos no Espiritismo só para saber que existe mundo espiritual. Nós estamos no Espiritismo para saber que nós somos espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, mas somos perfectíveis. Ou seja, nós estamos a caminho da evolução. Nós estamos no Espiritismo para melhorar o nosso íntimo. Se nós não melhorarmos o nosso interior no Espiritismo, é melhor largar. Vai fazer outra coisa, pega uma enxada, vai capinar um quintal, vai fazer outra coisa, vai trabalhar de carpinteiro, marceneiro, vai trabalhar na sua profissão. Nós estamos no Espiritismo para combater as nossas imperfeições. É isto. À luz do Evangelho. O Espiritismo, sobretudo, é uma doutrina de autoconhecimento à luz do Evangelho. Então, nos sábados à tarde, lá em Uberaba, no Abacateiro, durante a reunião, é como se a gente deitasse lá no divã,
ficasse deitado lá no divã de Emanuel. Não é? E depois que todo mundo falava do Evangelho, Chico tomava a palavra e começava a falar. Ele começava a falar sobre o tema do Evangelho. E falando sobre o tema do Evangelho, ele nos ensinava a viver. Porque o objetivo do Espiritismo é nos ensinar a viver. Não adianta nada você chegar para mim e falar assim: eu conheço todo o livro dos Espíritos. O computador também conhece todo o livro dos Espíritos. Não adianta você chegar para mim e falar assim: eu conheço toda a obra de Allan Kardec, mas se o seu nariz é empinado, você é orgulhoso, você é vaidoso, você não se relaciona bem com as pessoas, você não trata bem seus familiares, não trata bem seus amigos, não adianta nada. O que você vai fazer com esse conhecimento seu? O que você vai fazer? Eu conheço muito Espiritismo. Conhece nada. Porque o Espiritismo é uma doutrina jovem, nós estamos começando agora a entender a doutrina, estudar a doutrina. Todos nós somos aprendizes. E o que nós mais precisamos é exercitar a humildade, a simplicidade, a caridade, é o perdão. É isso que a gente mais precisa. O Espiritismo está no mundo para nos melhorar. Como o Evangelho que veio ao mundo, o Cristo trouxe o Evangelho para nos melhorar. O que é o Espiritismo? É o cristianismo redivivo. O Espiritismo é Jesus Cristo de novo. Eu costumo dizer o seguinte: para nós no Espiritismo a figura mais importante não é Allan Kardec. A figura mais importante do Espiritismo é Jesus. Ele é a figura central. Como a gente diz, ele é o cara, né? Jesus é o cara. O Allan Kardec foi o estudioso, o apóstolo, aquele que nos trouxe o Espiritismo, codificou a doutrina, nos fez compreender a doutrina. Mas o que tem valor realmente para nós é o Evangelho aplicado no dia a dia. É isso que a gente precisa. Quando a gente sair do corpo, do outro lado da vida, ninguém vai perguntar: escuta, qual foi sua religião? Se era católico, se era espírita, se era evangélico, nada disso. O que manda é a bondade. O que manda é a sua espiritualidade, não é a sua religião. Religião é igual ao time de futebol. Uns torcem para o Corinthians, outros torcem para o Palmeiras, outros torcem aqui para o Avaí, né? Santa Catarina. Qual que é o outro time? Figueirense. Outros torcem para o Figueirense. Não é? Tem mais time aqui, não tem? Ou só os dois? Tem Criciúma. Mas ele é do Figueirense. Ele é do Figueirense, é ótimo. Mas então, religião é assim, não é? Uns querem que o islamismo seja a religião da verdade, outros querem, os evangélicos vivem falando: nós estamos com a verdade, vocês vão todos para o inferno, não sei, essa coisa toda. Isso tudo é conversa fiada. Isso é coisa pequena, menor, não tem nada disto. Religião é camisa de time de futebol. Você veste uma, veste outra, é só isto. Agora, o que interessa é o sentimento, é o coração. O que interessa é ser cristão. É como Chico disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso que interessa. E nos sábados à tarde, lá no Bacateiro, a gente se sentia ali analisado por Emmanuel, que através de Chico Xavier ia falando: olha ali a fotografia do Chico, vejamos com que carinho ele segurava o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha lá, esta foto também foi batida por nós, né? Ele segurando o Evangelho segundo o Espiritismo e falando. E interessante que ele chamava a nossa atenção para estas palavras de Jesus. Jesus não prometeu curar, mas sim aliviar. Ele não disse: eu vos curarei, mas eu vos aliviarei. É interessante isso, né? Jesus não promete cura. Tem muita gente aí que vive prometendo cura, não é?
promete cura, promete isso, promete aquilo. Jesus não prometeu cura, ele disse: vinde a mim, todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que Jesus não nos promete cura? Porque a nossa cura espiritual tem que ser conseguida por nós mesmos. Esse é que é o problema. A nossa cura espiritual tem que ser conseguida por nós. Por exemplo, se eu sou orgulhoso, eu tenho que combater o meu orgulho para deixar de ser orgulhoso. Se eu sou vaidoso, eu tenho que combater minha vaidade para deixar de ser vaidoso. Se eu sou egoísta, eu tenho que combater o meu egoísmo para deixar de ser egoísta. O que Jesus promete alívio? O alívio é o seguinte: é o remédio que a gente toma para continuar tendo força para cumprir o dever. É o remédio que você compra para você continuar tendo força para cumprir o dever. Então, Jesus nos promete alívio. Ele não nos engana. Jesus Cristo não nos ilude, não nos engana. Nos dizia Chico Xavier. Ele nos promete alívio para que nós possamos seguir adiante com as nossas cruzes, com os nossos fardos, vencendo as nossas dificuldades, enfrentando os nossos problemas com coragem, com perseverança. A cura depende de cada um de nós. Essa cura espiritual diz respeito a cada um de nós. Por exemplo, o Espiritismo nos mostra que a desencarnação não resolve o problema de ninguém. Porque muita gente fica naquela expectativa, né? Não, eu vou esperar desencarnar, porque quando eu desencarnar eu vou ser uma outra pessoa. Não vai. Você vai desencarnar, vai continuar sendo a mesma pessoa. O Chico dizia para nós o seguinte: quando o espírito vem do mundo espiritual para a Terra, ele aparece aqui na Terra como ele estava no mundo espiritual. Ele reencarna sobre a Terra como ele estava no mundo espiritual. E quando ele desencarna, ele volta para o mundo espiritual como ele estava na Terra. A desencarnação só nos despoja do corpo físico. A desencarnação só promove a nossa transferência de dimensão espiritual. Nós continuamos a ser os mesmos. Portanto, a desencarnação, ela não equaciona os problemas fundamentais da existência. Tampouco a reencarnação. A reencarnação também não equaciona os problemas fundamentais da existência. Nós reencarnamos para continuar lutando contra as nossas mazelas. E o meu objetivo não deve ser o de superar o outro. O meu objetivo deve ser o de superar a mim mesmo. Como nos dizia Chico Xavier, o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele precisa se esforçar para ser melhor do que é todos os dias. Nós precisamos nos esforçar para ser melhores do que somos todos os dias, porque é a renovação íntima que finalmente há de fazer a diferença e de nos colocar numa situação espiritual melhor, numa condição espiritual que em realidade nós nunca desfrutamos nas diversas existências. Olha o que falava Chico Xavier. Às vezes a gente quer mudar as pessoas, quer mudar o outro, mas não muda a si mesmo. Chico dizia: aceita o mundo e os homens como eles são e continue eu mesmo. Esta mão aí que vocês estão vendo, ele está beijando.
eram as pessoas que visitavam ele em Uberaba, pessoas simples, humildes também, lá da periferia. E ele fazia questão, beijavam a mão dele e ele beijava de volta. Era o que ele fazia. Beijavam a mão dele e ele beijava de volta. Não é? Um dia perguntaram para ele: Chico, por que você beija as mãos das pessoas? Só que eu não posso beijar os pés delas, eu não dou conta de agachar. Então eu beijo a mão. Não é? Olha que exemplo para nós. Um apóstolo da doutrina, Chico Xavier. Não é? Ao contrário de tanta coisa, vaidade que a gente vê aí hoje no movimento espírita, né? Infelizmente, tanto médium vaidoso, tanto orador vaidoso, tanto dirigente de centro espírita vaidoso, esse pessoal está todo perdido. Porque isso não é a mensagem da doutrina. A mensagem da doutrina é a da fraternidade, da solidariedade. Não é? E às vezes consegue muito mais numa encarnação aquele que vive aí na periferia lavando feridas do que aquele que vive por aí fazendo palestras com auditórios sempre cheios. Porque tem aquele que faz palestras com auditórios sempre cheios e aplaudido, essa coisa toda, mas ele só fala, ele não faz. Ele só fala, ele não faz. Ao passo que uma pessoa, às vezes anônima, uma pessoa simples, humilde, que vive na periferia, socorrendo os pobres, às vezes com uma palavra de esperança, uma palavra de carinho, de esperança, é uma pessoa que consegue muito mais êxito na encarnação. Não é? Porque enquanto o outro fala, ela faz. Ela coloca em prática. Então o Chico dizia: aceita o mundo e os homens como eles são e continue o mesmo. Não é? Tem pessoas, por exemplo, que querem mudar os outros e não se preocupam com a própria mudança. Sendo que, na realidade, a mudança dos outros, ela vai se basear na nossa mudança. Na nossa mudança. É como diz o irmão José, que escreve para o nosso intermédio, né? Ninguém modifica ninguém sem mudar-se primeiro. Ninguém muda ninguém sem mudar-se primeiro. É a questão do exemplo que nós precisamos dar. Então tem pessoas que querem mudar o filho, quer mudar a filha, quer mudar o marido, a mulher quer mudar o marido, não é? O marido quer mudar a mulher, o namorado quer mudar a namorada quer mudar a namorada. E vai aí, essa coisa toda, né? Quero mudar o meu neto, quero mudar o fulano, quero botar na cabeça... Ninguém bota na cabeça de ninguém nada. Ninguém bota nada na cabeça de ninguém. E fica aquela disputa. Você tem que ser assim, porque eu estou com a verdade. Você não está com a verdade nenhuma. Você mente também, não tem verdade nenhuma que você fala. Para com essas besteiras, com essas bobagens. Não é? Ah, não, você tem que ser assim, porque eu estou certo. Quem falou que você está certo? Cada um faz o que pode. A gente tem que compreender sempre. Tem uma frase no livro Paulo Estevam, que para mim vale o livro. É quando Paulo fala assim: a vida exige mais compreensão que conhecimento. A vida exige mais compreensão que conhecimento. A vida é dos que compreendem. A vida não é dos que conhecem. A vida é dos que compreendem. Porque aqueles que compreendem, eles ultrapassam os limites do conhecimento, eles são sábios. E o sábio é aquele que fala muito ou pouco? Fala pouco. O sábio fala pouco e age mais. Não é? Ele age mais. O sábio é aquele. Agora, aquele que não é sábio e acha que conhece, ele fala muito. Que conhece, ele fala demais. Fala. Só que ninguém acredita no que ele fala, muitas vezes, nem ele. Porque se ele acreditasse no que ele falasse, ele ia vivenciar aquilo. E tem gente que fala muito bonito, mas nem ele acredita no que ele fala, porque ele não coloca em prática. Ele não coloca em prática. Então o Chico lá dizia para nós: olha, eu aceito o mundo e os homens como eles são, eu não posso fazer nada.
continuo eu mesmo, procurando mudar a mim mesmo. Olha o Chico Xavier aqui, sabe essa foto aqui? Ele está abraçando uma leprosa. Natal, em dezembro, véspera de Natal, assim, lá para o dia 21, 20, porque dia 24 a gente ia na peregrinação. Antes de ir na peregrinação, ele ia na colônia Santa Marta, em Goiânia. A colônia Santa Marta, em Goiânia, é uma cidade de rancenianos. Deve ter lá mais ou menos uns 5.000, 7.000 rancenianos que moram lá. E Chico ia todo ano. Olha ali ele abraçando uma que estava na cama, sem poder se levantar. E lá no Abacateiro ele falava com nós assim, olha, tenho aprendido com os benfeitores espirituais que a paz é a doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Essa resposta ele me deu quando em 1981 ele foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Não sei se vocês se recordam. Em 1981 ele foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Eu perguntei para ele, Chico, o que é a paz? Define a paz. Eu pensei que ele vinha com uma definição transcendente, uma coisa filosófica muito profunda. Ele falou assim, eu tenho aprendido com os espíritos que a paz não é uma coisa que a gente pode dar aos outros sem ter para a gente mesmo. E eu tenho pensado nessa resposta. Né? Como é que a gente pode dar uma coisa para a pessoa sem ter para a gente? Sem que eu tenha, como é que eu posso dar? Mas eu posso me exercitar nisso. Eu às vezes não tenho a paz, mas eu posso me exercitar na conquista da paz. Por exemplo, dentro de casa, no ambiente da família, eu às vezes não tenho paz para doar a todo mundo ali. Mas se começa uma discussão, eu silencio, eu estou contribuindo. Então eu estou dando uma paz que eu não tenho. E é aquilo que ele falou para nós certa vez. Você tanto de se esforçar para dar o que não tem, você acaba tendo. De tanto você se esforçar para dar o que não tem, um dia você acaba tendo. Eu não tenho pai nem para mim, como é que eu vou dar para os outros? Emmanuel, gente, através de Chico Xavier, ele escreveu uma frase na qual eu encontrei a melhor definição de felicidade até hoje. São 3 palavras. Muita gente fica perguntando aqui, o que é a felicidade? Emmanuel responde com 3 palavras. Felicidade é devolução. A doar mais, quem compreende mais. A não ser que você admita a sua total ignorância. Fala assim, não, eu não, sou muito indigente, sou muito pobre, não dou conta de nada. Não dou conta de nada. Mas pelo menos você já está dando conta de uma coisa, né? Você já está admitindo a sua limitação, a sua ignorância. Então, felicidade é devolução. Você quer ser feliz? Faz alguém feliz. Eu não combino com a minha sogra, não combino com o meu sogro, não combino com a família do meu marido, a família da minha esposa. É porque você também é um problema. Nós achamos que o problema é o outro sempre, não é? O problema é o outro. Procure você tomar a iniciativa de quebrar isso tudo. E isto tudo, gente, é saúde mental. Porque a pessoa vai aprendendo a viver. Porque de repente a pessoa cai aí num problema de depressão, nem o médico sabe qual é a causa. Às vezes a pessoa cai num problema de angústia, estou angustiado, tem uma coisa aqui dentro de mim, não sei o que é, eu estou com depressão, eu estou com um transtorno bipolar, tripolar, hoje eu não sei, é um punhado de polo. A pessoa, isso tudo é porque a pessoa está procurando, é como dizia Chico Xavier, as pessoas estão perdendo o hábito da vida simples. Chico dizia para nós, as pessoas estão perdendo o hábito da vida simples. Nós não estamos sabendo viver. Nós estamos correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas transitórias,
correndo atrás das coisas perecíveis, das coisas ilusórias, e não estamos dando valor àquilo que realmente deve ter valor. Então a paz é uma coisa que eu posso dar sem ter para mim. Que eu posso dar sem ter para mim. Uma vez, lá em Uberaba, um médico, um homem muito inteligente, espírita também, médium, espírita, médico, um homem muito culto. Ele chegou para o Chico e falou assim: Chico, eu estou com depressão, eu não sei o que acontece comigo. Eu tenho tudo para ser feliz, mas não sou feliz. Eu tenho tudo para ser feliz, mas não sou feliz. Eu tenho uma boa esposa, meus filhos são meninos bons, não me falta dinheiro, eu me formei em medicina, sou espírita, o que está me faltando? Eu tenho tudo para ser feliz, não sou feliz. Aí o Chico pensou um pouquinho e falou assim: olha, Emmanuel está aqui dizendo que o que está faltando a você é a alegria dos outros. Olha a resposta. O que está faltando a você é a alegria dos outros. Faça alguém feliz para você ser feliz. Faça alguém alegre para você também ser alegre. Porque às vezes o que nos falta é a alegria dos outros. Às vezes nós não fazemos nada para ajudar as pessoas que vivem à nossa volta. Só queremos receber. Só receber. E assim acontece em relação à vida. Nós achamos, esses dias eu achei muito engraçado. Uma moça me procurou lá em Uberaba, no centro. Uma moça forte, saudável, uma morena sacudida. Eu pensei assim, essa morena, pela altura dela, ela seria uma excelente jogadora de vôlei, alta, ou de basquete, muito forte, ágil. Ela chegou para mim e falou assim: olha, Marcelo, eu queria conversar com você. Eu falei assim: pois não, pode conversar. Eu disse: olha, minha vida é um problema, e eu vim aqui para conversar com você. Você vai ser a 58ª opinião. Falou para mim assim: você vai ser a 58ª opinião que eu estou buscando. Eu falei: pronto. Já sei que o problema dela não vou dar conta. 58ª opinião. Ela começou a falar: olha, eu não me dava bem com meu pai, o meu pai não foi bom pai, não foi bom marido, já está do outro lado. E eu já fui lá do centro buscar a mensagem dele, mas por conta da minha mãe, porque eu mesmo não quero saber de mensagem dele. Então, vou falar. E outra coisa, eu também tenho mais de ano que eu não converso com a minha mãe. Vejam bem, é uma coisa complicada. Não me dou bem com ninguém, aquela coisa toda, papapá. Falou quase 10 minutos. Quando ela terminou de falar, eu falei assim: ó, minha irmã, eu não dou conta do seu problema. Ó, era a maneira mais certa de eu resolver aquele problema. Olha que problema espiritual intrincado. Isso deve ter coisa envolvendo muitas encarnações. E eu ali vou resolver um problema com uma opinião? Não vou. Quando eu falei para ela: não dou conta de resolver o seu problema, não. Ela regalou os olhos, porque ela esperava que eu falasse: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu desse para ela uma fórmula mágica. Eu falei para ela: não dou conta de resolver o seu problema. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você vai fazer. Porque, por exemplo, você está falando aí do seu pai, mas você está agindo igual a ele. Você é igualzinho ao seu pai. Você é igual à pessoa que você mais odeia. Você é a cópia do seu pai. Ela me arregalou, ela ia regalando os olhos assim, como se estivesse conversando com uma pessoa endemoniada. Você é a cópia do seu pai. O que você detesta no seu pai é você. É você. Ah, mas então, o que eu tenho que fazer? Você tem que mudar. Trabalhe o seu interior.
começa a mudar. Seja mais humilde, mais simples, menos orgulhosa, menos vaidosa. Aí, naqueles dias que a gente não está assim lá muito bem, né? A gente despejou o caminhão de sucata. Você é orgulhosa, vaidosa, você é um punhado de coisa ruim. Tudo que ela não queria ouvir, mas que precisava ouvir. Ela escutou, assim, então você acha que é isso? Eu acho que é isso. E tem mais, eu acho que você precisa fazer uma terapia. Você procura um médico, você vai fazer uma terapia, ou você está com problemas muito sérios, vai fazer terapia. Porque eu não vou resolver seu problema não. E ponto final, ela foi embora. Aí na outra semana eu falei, não volta mais aqui no centro, né? Essa não aparece mais. Mas na outra semana ela estava lá firme, tá vendo? Ela estava lá firme, porque ninguém tinha tratado ela tão bem como eu tratei. Ninguém tinha tratado ela tão bem como eu tratei. Ela estava lá firme, ela chegou e falou assim, Bacelia, eu só tenho mais uma pergunta para você. Eu falei assim, pois não, pode fazer. Eu estava com remorso. Vamos fazer a pergunta que você quer fazer. Tem gente que manda eu fazer terapia e tem gente que manda eu fazer tratamento espiritual. O que você acha? Eu falei, faz os dois. Vai fazer terapia, vai fazer tratamento espiritual. Claro, porque o doente precisa de muito médico. Então, essa coisa interessante que eu achei do Chico aqui. A paz é a doação. É a doação que nós podemos oferecer aos outros. A gente socorrer a pessoa na aflição. Estando aflito, socorrer a pessoa. Estando com problema, trabalhar. Chico, por exemplo, falava assim, olha, se eu fosse esperar estar inteiramente bem para ir para o centro espírita, eu não queria. Se eu fosse esperar estar inteiramente bem. Isso aqui eu achei também fantástico quando o Chico falou para nós, lá no A Sombra do Abacateiro. Olha que definição de paciência. Paciência que nasce do verdadeiro amor pregado por Jesus. A paciência com a felicidade dos outros. Vocês já pensaram nisso, gente? Olha que visão. Paciência com a felicidade dos outros. Porque às vezes o que nos incomoda é a felicidade dos outros. Nós somos tão imperfeitos que a felicidade das pessoas nos incomoda. Principalmente a felicidade de um parente. Você está vendo, fulano? Tudo está certo para ele. Para mim nada dá certo. E normalmente, às vezes, é a esposa que começa a cobrar do marido. Você está vendo, seu irmão, como é que é bem sucedido? Você nada dá certo para você. Mas às vezes acontece o contrário também, não é? É o marido que fala para a esposa, olha só, a sua irmã tem iniciativa, ela é independente, sabe cozinhar muito bem, você não sabe fritar um ovo. Nós, às vezes, não temos paciência com a felicidade dos outros. Nós não sabemos aceitar o sucesso das pessoas. O sucesso das pessoas nos incomoda. Nos incomoda. O sucesso do parente. Às vezes a gente fala assim, o nosso sobrinho, por exemplo, que passa no vestibular custoso de medicina, ou de engenharia, ou qualquer coisa, e o nosso filho está sempre lá tentando, tomando bomba. E a gente fica com despeito disso. A gente tem que reconhecer quais são as nossas provações, quais são as nossas limitações, e aceitar com humildade. Olha, eu estou apanhando, mas porque certamente eu estou precisando de apanhar o tanto que eu estou apanhando. O Chico disse que gostava muito de um versículo do Evangelho, escrito por Paulo, em que Paulo diz assim, que Deus manda açoitar aqueles que ama. Quer dizer, Deus manda bater naqueles que Ele gosta. Interessante isso, né? Em vez de paparicar, Ele manda bater.
Por que ele manda bater? Porque é a pessoa crescendo. Porque aquele que não apanha fica sempre pigmeuzinho. Agora, aquele que apanha e sofre, ele sempre cresce, ele sempre desenvolve. E Deus quer o nosso crescimento. Né? É por isso que os pais, às vezes na orientação dos filhos, quer dizer, não é que vão bater, nada disso. Vamos entender isso no sentido figurado. Procura não criar facilidade para os filhos. Porque a facilidade complica. Quantos filhos, quantos meninos, por exemplo, têm se perdido por conta da facilidade? Por conta da facilidade excessiva. Tem dinheiro, não precisa trabalhar para pagar a escola. Vocês podem ver, aqueles que trabalham para pagar a sua faculdade são sempre mais sucedidos do que aquele que o pai dá um carro e paga e dá uma mesada. Vocês podem observar isso. O Chico apanhou muito na infância, né? E ele às vezes falava assim, olha, não apanhou do pai nem da mãe, ele apanhou daquela madrasta dele, né? Aquela senhora, aquela madrinha dele, era uma madrinha dele, não era nem madrasta, era madrinha. Né? Ele falava assim, olha, eu apanhei muito quando eu era menino. Quando eu voltar à terra, eu não quero apanhar tanto como eu apanhei, não. Mas eu quero ter uma mãe que sempre que eu precisar, me corrija. É como se ele dissesse assim, eu não quero ser espancado, mas umas palmadinhas eu quero levar. Quando eu precisar, umas palmadinhas eu levo. Né? Eu quero ter uma mãe que sempre que eu precisar, me corrija. O que quer dizer isso, gente? Olha, essa questão da facilidade, por exemplo, a gente criar facilidade para os outros. Né? Isso é um problema. A gente só criar facilidade para os filhos, para os netos, isso não dá certo. Não vai dar certo. Isso não é amor, não. Isso é amor a nós mesmos. Não é amor aos filhos, é amor a nós mesmos. Nós estamos criando facilidade para os filhos para que eles não tenham problemas. E aqueles problemas deles não nos incomodem. É amor a nós mesmos. Porque se a gente tem amor aos filhos e aos netos, a gente procura criar para eles caminhos em que eles possam crescer. Olha o que Chico dizia. Precisamos ajudar-nos a nós mesmos, mas deixando essa história do eu ferido. Eu não tolero Beltrano, eu não posso, eu não aguento. Isso acontece muito na família, acontece muitas vezes na casa espírita. Eu não tolero Beltrano, é a pessoa melindrosa, né? É o eu ferido, a pessoa que sempre é a vítima. Em trocados em miúdos, né? Sempre é a vítima. A pessoa fala assim, tudo acontece comigo. Vocês lembram aquele desenho animado? Que tinha um personagem que falava assim, ó céu, ó vida. Tem gente igualzinho. Tem gente igualzinho. Olha, e tem gente igualzinho de conveniência, sabe por quê? Porque não quer crescer, não quer trabalhar. Tem pessoa que gosta de fazer chantagem emocional. Tem que parar com isso, isso é doença. Para de fazer chantagem emocional com a sua família, com seus familiares, com seus amigos. Cresça, já está passando a hora de você crescer espiritualmente. Assuma a sua vida. Seja você mesmo. Seja você mesmo. E larga de julgar a culpa sobre os outros. Não é? Tem muita gente que fala assim, não estudei porque meu pai não pôde, meu pai nos abandonou. Abandonou porque você não teve mérito para ter um pai melhor. Nós não temos mérito espiritual para... Se a gente tiver mérito espiritual, a gente não passaria por essas dificuldades, não. Como nós não temos mérito espiritual, a gente tem o pai que merece, a mãe que merece, a família que merece. E para de reclamar. Ah, meu pai era muito violento.
meu pai batia na gente, meu pai fazia isso, não quis pagar a escola para a gente. Quer dizer, nós estamos julgando a culpa em cima do outro. Em cima do outro. Julgando a culpa em cima do outro. E eu sou a vítima. Você não é a vítima. Você também tem culpa, porque ninguém é inocente. Ninguém é completamente inocente. Quando a gente merece uma coisa melhor, a gente tem uma coisa melhor. Se a gente não merece, é porque a gente não tem. Então, se o meu pai, por exemplo, não pôde me ajudar mais, é porque ele também não recebeu. Porque a pessoa só dá aquilo, muitas vezes, que ela recebe. Em matéria de afeto, em matéria de carinho, em matéria de atenção, não é verdade? Ela só passa adiante aquilo que ela recebe. E como é que a gente quebra esse círculo vicioso? Amando. Eu não fui amado, mas eu vou amar. Eu não fui amado, mas eu vou amar. Aí você quebra o círculo vicioso. Aí você para a corrente ali. Agora você fala assim, eu não fui amado, não vou amar. Você desencarna e vai reencarnar daquele mesmo jeito. Você vai tornar a não ser amado. Porque você não amou. Mas se você fala assim, eu não fui amado, mas eu vou amar. Eu não fui perdoado, mas eu vou perdoar. Eu não fui compreendido, mas eu vou compreender. Eu não fui amparado, mas eu vou amparar. Eu não fui isto, eu não fui aquilo, mas eu vou me superar. Eu vou me superar, porque é assim que deve ser. É assim que a gente se constrói espiritualmente. Eu não tive um pai, mas eu vou ser um pai para os meus filhos. Eu não tive mãe, mas eu vou ser uma mãe para os meus filhos. Eu não tive tio, mas eu vou ser um tio para os meus sobrinhos. Eu não tive avós que me amparassem, mas eu vou ser um bom avô ou uma boa avó para os meus netos. É assim. A gente tem que semear, porque quem semear não colhe. Vejamos bem o caso de Chico Xavier. O que ele recebeu ali naquela sua primeira infância? Além de agressão. Ele só foi receber proteção quando seu pai se casou pela segunda vez. E seu pai se casou pela segunda vez com uma mulher extraordinária. Dona Cidália Batista Xavier. Quando o seu pai, João Cândido Xavier, conheceu Dona Cidália e propôs a ela casamento, olha a resposta dela. Eu me caso com você, mas tem uma condição. Eu quero seus 9 filhos dentro da minha casa. Que mulher era aquela? Porque hoje, às vezes, às vezes o homem conhece a mulher, e a mulher diz assim, eu já tenho um filho, ou 2. Ah, então não me interessa. E acontece o contrário. Às vezes o marido é que fala, olha, eu tenho um filho, ou tenho 2, eu tenho 3. A mulher responde assim, ah não, então eu não quero. Aquela senhora, Dona Cidália Batista Xavier, ela aceitou casar com o pai do Chico, ela que impôs a condição. Ela que impôs a condição. Eu quero seus 9 filhos comigo. 9. E depois ela teve mais 6. Viraram 15. O time do Figueirense inteirinho. Até com as reservas. Então vocês vejam bem, não é? Então o Chico, quando se referia a Dona Cidália, por exemplo, o Chico não gostava dessa palavra madrasta, não gostava. Ele não pronunciava esse termo. Ele falava assim, a minha segunda mãe.
a minha segunda mãe. Ele dizia, ele se referia a ela com imenso carinho. E depois de algum tempo, sabe o que aconteceu? Dona Cidália desencarnou. E ela já tinha 6 filhos com o pai de Chico. Dona Cidália desencarnou. Quando a Dona Cidália desencarnou, os meninos ficaram pequenos. O pai de Chico, que trabalhava fora, ele disse assim, olha, eu não tenho condições de ficar olhando os meninos, eu preciso trabalhar. Eu vou distribuir os meninos. Aí o Chico, com a irmã dele mais velha, a Luísa Xavier, eles disseram assim, não. Enfrentaram o pai. O Chico enfrentou o pai. O Chico disse assim, não, o senhor não vai fazer com os filhos de Cidália o que o senhor fez com nós. O senhor pode deixar que nós vamos tomar conta dos filhos da Cidália. E o Chico passou a ser dos filhos da Cidália, que eram seus irmãos, 6, ele passou a ser deles, pai e mãe. Por isso, quando alguém diz assim, Chico não constituiu família, alto lá. Porque essa questão de constituir família não significa gerar biologicamente. Ele sim constituiu família. Ele cuidou dos irmãos menores, eram 6, e depois dos sobrinhos. Ele que colocava a comida dentro de casa. Ele é que trabalhava na fazenda modelo para colocar comida dentro de casa, arroz, feijão, dentro de casa. A vida de Chico Xavier é uma maravilha. Se nós formos estudar a vida de Chico Xavier em seus detalhes, ela nada fica a dever à vida dos maiores santos da Igreja Católica. Porque eu considero o Chico Xavier no mesmo nível espiritual, por exemplo, de um Francisco de Assis, que foi o místico, o célebre místico da Úmbria. E Chico continuava falando, quem viver pensando em bilhete premiado, isso ele falava para nós os espíritas, quem viver pensando em bilhete premiado, coisas fáceis, é melhor deixar a causa, porque isso não existe para o espírita. O que existe é trabalho e muito trabalho. Tem gente que vem no centro espírita querendo que os espíritos resolvam os seus problemas. Eu estou aqui para os espíritos resolverem meu problema. Eu quero ver se os espíritos existem mesmo. Se eles existem, eles têm que resolver o meu caso, resolver o meu problema. Os espíritos também estão lutando, gente. Os espíritos não podem tudo, não sabem tudo. Eles nos assistem em nome da misericórdia divina, mas os espíritos também têm os seus problemas. Eles têm os seus problemas no além e continuam tendo os seus problemas na terra. Porque todos eles deixaram familiares problemáticos para trás. Então ninguém no espiritismo deve estar esperando uma solução fácil. Lá em Uberaba eu tenho um amigo que é médico. Ele não acredita em nada. Ele é um tanto quanto materialista. E uma vez ele estava conversando comigo, nós somos muito amigos. Uma vez ele estava conversando comigo e ele falou assim, Bacelli, vocês precisam de mudar o discurso de vocês nos centros espíritas. Vocês têm que começar a copiar os evangélicos e prometer as coisas. Ele falando comigo. Você veja bem, ele falando comigo, a gente passa diante de uma igreja evangélica e está assim. A gente passa diante de um centro espírita, vocês estão falando para meia dúzia de pessoas. Vocês precisam de mudar o discurso de vocês. Eu disse, não. Nós não precisamos mudar o nosso discurso. O espiritismo
não é uma doutrina de enganação, de ilusão. O Espiritismo é uma doutrina de conscientização. O Espiritismo é uma doutrina de libertação. Nós não temos que prometer nada a quem quer que seja, porque isso não é o que o Espiritismo faz. O Espiritismo nos esclarece e nos dá força para trabalhar. É o que o Espiritismo faz. Isso aqui também bonito que o Chico falou para nós lá a respeito da cruz de ferro e a cruz de palha. Porque parece que a cruz de ferro é mais pesada que a de palha, né? Mas olha o que o Chico diz aqui. A cruz de ferro são as ofensas públicas. Conseguimos carregá-la por quanto recebemos muita solidariedade. Mas a cruz de palha, pouca gente que sabe carregar. O que é essa cruz de palha, gente? É aquele testemunho solitário que ninguém vê. É o problema que você aguenta sozinho, caladinho. Dentro da sua casa, no trabalho, na sua vida. A cruz de ferro é a grande dor. Quer dizer, aquela dor que todo mundo fica sabendo e te dá solidariedade. Por exemplo, quando você desencarna um ente querido. É uma cruz de ferro, uma cruz pesada. Mas você recebe muita solidariedade, não recebe? Vê um parente, vê um amigo, te consola, te conforta, te dá força. Vem outro, fala. Você recebe solidariedade. Mas tem testemunhos solitários, isolados. Daquela esposa que às vezes tem que aguentar o marido que é intolerante, não é? Ou do esposo que às vezes tem que tolerar a esposa, ou dos pais que às vezes tem que tolerar uma aprovação do filho, o filho tem uma certa dificuldade, às vezes está na droga, e vão carregando aquela cruz, o menino não quer estudar, não quer trabalhar, são traumas, são problemas íntimos, problemas psicológicos, mas a cruz de palha, pouca gente que sabe carregar. É o tapa em forma de palavras, é a agressão pelo olhar, é aquela frase solta que vem direta. Isso tudo é uma coisa muito interessante. Então vejamos, prezados irmãos, como de fato a vida, ela exige mais compreensão que conhecimento. A vida exige muito amor. A gente precisa amar. Amar sempre. Amar muito as pessoas. E para amar não é precisar estar abraçando, beijando toda hora, não. Basta você compreender a pessoa e dar força à pessoa. Porque às vezes a pessoa reencarnou com um problema. Por exemplo, tem muita gente que reencarna, tem dificuldade para arranjar emprego. Vocês já perceberam esse cara? Tem dificuldade para estudar. Começa a fazer um curso, larga, pega outro. Faz paralítico, que provavelmente nunca conheceria uma namorada nem nada, né? Aconteceu aquilo ali. O que o Chico fez? Nada. Levou alegria, levou amor. Aquilo ali é uma prova, uma dificuldade. Olha como é que o Chico nos ensinava. Adiantava o Chico falar assim, isso é um absurdo, onde é que já se viu isso? É o fim do mundo. Não, era amor. Tem gente que chega lá no centro e fala assim, aí eu quero tomar um passe. Eu quero afastar os meus encostos. A pessoa vai no centro, eu quero tomar um passe, quero afastar os espíritos que me perturbam. Não adianta nada. Não adianta nada. A gente não espanta a mosca sem curar a ferida. Tem que curar a ferida, porque os obsessores se afastam ali durante o passe, você não muda. Às vezes até os obsessores mudam e não voltam. Mas se você não muda, tem outros. Olha, nós estamos quase terminando para não nos alongarmos muito. Que coisa maravilhosa, Chico falava sobre perdão. Quando falamos em perdão,
não nos podemos esquecer como sendo força geradora de paciência, que precisa ser utilizada com mais frequência com os amigos do que com os inimigos declarados. Esse negócio de perdão é uma coisa engraçada. A gente acha que perdão é só para inimigo. Perdão não é para amigo. Ora, perdão é mais para amigo do que para inimigo. Vocês sabem por quê? Porque o inimigo te ofende uma vez só e some. O amigo te ofende todo dia. O perdão é mais para amigo, é mais para familiar do que para inimigo. Não é? E aí a gente fala assim, nós invertemos a coisa, a gente fala assim, não, fez isto comigo, se fosse meu inimigo ainda vai lá, mas é meu amigo, mais um motivo para você perdoar. Não é? Então eu falo assim, não perdoou meu pai, não perdoou minha mãe, não perdoou meu marido, não perdoou. Há pouco tempo chegou uma senhora lá no centro, falou assim, Marcelo, eu quero conversar com você em particular. Eu falei, pois não, vamos conversar. Aí uma senhora veio, uma senhora já quase 70 anos, veio conversar comigo. Só, Marcelo, eu estou com um problema muito sério com meu marido. Eu falei, ixi, 70 anos, problema com o marido? 70 anos? Eu tenho um problema muito sério com meu marido. Olha, o meu marido é bom pai, meu marido é bom esposo, meu marido é bom chefe de família, mas meu marido me traiu. Eu falei, nossa, que coisa, traiu? Meu marido me traiu. E eu não consigo perdoar. Eu não consigo tirar isso dentro de mim. Eu falei assim, só tem que tirar. Se só não tirar, só vai desencarnar com isso. Não desencarna com isso, não. Aí eu perguntei assim, quanto tempo faz que o marido da senhora traiu a senhora? Só tem mais de 40 anos. Tem pessoas que gastam a encarnação remoendo um problema de 30 anos, 40 anos. Quem não perdoa, muitas vezes, diz irmão José, é pior do que aquele que precisa ser perdoado. Porque aquele que nos ofende, às vezes nos ofendeu no momento de insanidade, de falta de lucidez. Mas a pessoa que não perdoa, ela está pensando durante 20, 30 anos e não perdoa. Ela tem mais tempo para pensar. Não, eu não perdoo. Ela fica fazendo conta na cabeça, né? Não. Resultado, não perdoo. Resultado, não perdoo. Quer dizer, ela tem tempo. Ao passo que o outro, ela falou assim, ele é bom pai, ele é bom marido, bom chefe de família, o homem da minha vida, mas me traiu. Quanto tempo tem isso? Tem quase 40 anos. Eu falei, minha senhora, que é isto? Será que o nosso ódio é maior do que o nosso amor? Será que o nosso ódio é maior do que o nosso amor? Não é? O nosso rancor, a nossa mágoa. Veja bem como é que é difícil isto. Dizia Chico, isso aqui foi uma coisa maravilhosa. Enquanto nós nos contentamos com o pão, vai tudo bem, mas da manteiga em diante começam as nossas lutas. Eu lembro de uma vez que o Chico estava lá na abacateira, ele falava sobre a oração do Pai Nosso, né? E comentando sobre a oração do Pai Nosso, e sobre as pessoas, vamos dizer assim, as nossas ambições, os nossos desejos. A pessoa que nunca se contenta com o que tem. Ele falava assim, olha, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a pedir só o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí o Chico falou assim, olha, enquanto nós nos contentamos com o pão, vai tudo bem. Mas da manteiga em diante, começam as nossas lutas, porque a gente escorrega na manteiga. Dizia o Chico, é na manteiga que a gente escorrega. E às vezes tem pessoas que não contentam nem com a manteiga, né? Querem aquele, como é que chama? Queijo.
Um requeijão? Não, não tem um creme doce de morango, né? Coloca a geleia. Quer uma geleia? Tem gente que quer o presunto, né? E aí que começam as nossas lutas. E na verdade é isso que acontece. A gente não se contenta com o que tem. Não se contenta com o que tem. A ambição é que faz a gente sofrer. Por isso que o Espírito Amigo, escrevendo através do Chico, ele disse assim: o que mais nos faz sofrer não é tanto aquilo que eu não tenho, por exemplo. Não é o que me faz sofrer. O que me faz sofrer é aquilo que fulano tem e eu não tenho. É o que me faz sofrer. Ele tem um carro, eu não tenho. Ele tem um apartamento, eu não tenho. Ele tem uma fazenda, eu não tenho. Ele tem dinheiro no banco e eu não tenho. Ele tem olhos azuis, eu não tenho. Não é? Fulana é alta, forte, bonita. Eu sou essa figura apagada. Eu tenho esse corpinho aqui, tal e coisa. Olha, mas acontece que você não tem o corpo que a fulana tem. Mas em compensação, você tem o sorriso que ela não tem. É como o Chico uma vez nos contou o caso de uma senhora. Ela atendia um senhor no telefone. Esse senhor, ele era solteiro e nunca havia se casado, mas sempre conversava com a telefonista, porque precisava de fazer ligação. E diz o Chico que ele foi se apaixonando pela voz da telefonista. Mas que voz bonita, veludosa que você tem. Ela foi entrando no coração dele pelo ouvido. Pela voz dele. Até que marcaram o encontro. Marcaram o encontro. Quando ele esteve na presença dela, nem ele era o que ela pensava, e nem ela era o que ele pensava. Mas a voz dela fez com que eles se unissem. Então, nós temos que ver os predicados que nós temos. Você pode não ser uma Angelina Jolie, não é? Você pode não ser um Brad Pitt, mas você é o que é. E Deus nos fez a todos diferentes. Não tem uma pessoa absolutamente igual à outra. E você tem os seus predicados. Você tem o seu valor, as suas virtudes. E você precisa se valorizar, você precisa crescer. E por isso que Chico encerra dizendo o seguinte: e como as necessidades do espírito não se manifestam por dor física, vamos fazer força para curar-nos. A resultante física só vem quando o mal se cronifica. A cronicidade do mal faz com que o mal venha à tona em forma dessa ou daquela doença. Quer dizer, o nosso mal interior, se a gente não trata desse mal e não cura, qual é a tendência? Ele deve se exteriorizar. Ele aparece. Quando ele aparece, é que ele já está se revelando. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um problema intestinal, né? Quando a pessoa às vezes tem uma enxaqueca, quando a pessoa às vezes tem um problema nas pernas, isso é um mal que já se cronificou e está se exteriorizando. Está se exteriorizando. Agora, nós precisamos de cuidar da nossa saúde espiritual. E como é que nós cuidamos da nossa saúde espiritual? À luz do Evangelho. Quando a gente precisa de saúde física, a gente procura o médico, vai no hospital. Mas se a gente precisa de saúde espiritual, a gente tem que procurar Jesus Cristo. Porque somente em Jesus Cristo nós vamos encontrar amparo e cura, alívio, que nos vai possibilitar alcançar a cura por nós mesmos. Né? Por nós mesmos.
Isto é importante, gente. E é isto que é a mensagem da doutrina espírita. Porque nós estamos aqui na Terra para sairmos daqui em condições melhores. Nós não estamos aqui para complicar o destino. Nós estamos aqui para resolver os problemas. Os nossos problemas. Nosso destino já está muito complicado. É como uma vez o doutor Inácio falou comigo. Ele falou assim: ó, meu filho, se você conseguir sair da Terra sem criar karma novo, já é uma vitória. Sem criar karma novo para o destino, já é uma vitória. Se você conseguir sair da Terra administrando só os karmas antigos que você tem, já é uma vitória. Agora, o pior é as pessoas que reencarnam e vão adquirindo mais débito. Mais débito. Esses aí já podem arrumar a mochilinha, como diz o doutor Inácio, porque quando passar o planeta Chupão, vão nele, né? Vão pegar o planeta Chupão e vão ser ração de dinossauro no mundo primitivo. Porque de fato é o que vai acontecer. Isto é que é a mensagem central da doutrina espírita. É para isso que o Espiritismo abre as suas portas, para nós cuidarmos da nossa saúde espiritual, do nosso bem-estar íntimo, da nossa vida, para nós nos libertarmos e finalmente sermos felizes. A felicidade está nas nossas mãos, depende única e exclusivamente de nós. Chico dizia assim: para que eu vou viver reclamando? Para que eu vou viver chorando? Para que eu vou viver me lastimando? Absolutamente. Eu quero é trabalhar e ser útil aos meus semelhantes. Porque quando nós nos dispomos a trabalhar em favor das pessoas que precisam, no mundo espiritual, os espíritos vão trabalhar em nosso favor. Que eles nos amparem e nos abençoem hoje e sempre. Muita paz. Eu tenho certeza que por nosso intermédio nesse instante, ele faz chegar a todos vocês as suas vibrações de amor, as suas vibrações de carinho. Aquela vozinha rouca dele. E sobretudo, fazendo votos para que nós perseveremos na tarefa com verdadeiro amor pela doutrina espírita, que revive o Evangelho de Jesus na atualidade. E neste momento eu tenho absoluta certeza de que, se pudesse, ele mandaria um beijo a todos vocês, a cada um em particular, no abraço carinhoso dele, não é? Como diz ele, sempre brinca conosco: ó, meu filho, eu nunca fui um gato, mas sempre gostei de gatos. E o abraço dele a toda a família espírita de Santa Catarina. Agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, por essa oportunidade que nós estamos recebendo hoje, aqui, na presença do Bacelli, dessa espiritualidade toda que eu tenho acompanhado nessa jornada, e que possamos, a partir de hoje, exercitar ainda mais a paciência, a tranquilidade, o equilíbrio, que possamos nos doar a fim de nos tornarmos melhores. Que Deus, esse Pai de amor e misericórdia, que espalha suas luzes por todo o universo, possa também brilhar nos nossos corações. Porque somos nós que precisamos entrar em contato com essas forças divinas através do nosso desenvolvimento moral e espiritual. Que Jesus, nosso mestre de amor, habite em cada um de nós e que possamos nos tornar cada vez mais trabalhadores da sua seara. Que assim seja.